Olá, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Luziane. Estou muito feliz por esse convite feito por esta amada igreja e essa equipe que tem um grande objetivo, uma importância de trazer o cuidado pela nossa saúde emocional. Nós estamos no mês de setembro, chegou o mês de setembro, onde nós falamos da primavera, onde nós falamos de flores, de cores, mas há uma cor que precisamos enfatizar nesse mês. Pois é o amarelo. O amarelo é o cuidado, a prevenção. Nós estaremos desenvolvendo durante essa semana e eu creio em outros momentos oportunos de falar, de blindar, de cuidar da nossa saúde emocional. E uma palavra que tem norteado nesse tema e nesse tempo também, pós e também vamos falar durante a pandemia, é o ressignificar da vida. É o que estamos fazendo desde o mês de março. Pois é, eu e você estamos ressignificando muitas coisas das nossas áreas, da nossa família, do nosso pensar. E a palavra ressignificar é uma palavra forte, é uma palavra bastante poderosa, porque ela traz um novo olhar que devemos ter sobre o nosso olhar, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa fala. Ressignificar, ou seja, trazer algo diferente, ou se trazer algo positivo. E nesse tempo que nós estaremos aqui, junto com você, você mulher, nós estaremos desenvolvendo esse tema, a saúde da mulher. Mude a sua mente, mude a sua vida. Vamos falar sobre escolhas inteligentes. Mas eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 22. E esse texto fala sobre os tesouros do céu, não é verdade? E o capítulo 6, verso 22 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha só que interessante, né? Os olhos são a candeia do corpo. Olha aí. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Essa palavra nos traz algo muito interessante. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Pois é, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que pensamos vem da nossa identidade, da nossa alma. E precisamos ressignificar nesse tempo. O cuidado com a saúde emocional, há um novo olhar de ressignificar a vida, ressignificar as nossas emoções, ressignificar aquilo que pensamos, pensar coisas positivas, pensar em gratidão. E um dos cuidados que devemos ter com a nossa saúde emocional é o cuidado com o nosso olhar. É o cuidado com aquilo que vemos. É o cuidado com aquilo que vivemos. Como nós estamos tendo tempo e, de uma certa forma, forçadas a ressignificar a vida desde o mês de março. Ressignificando toda a nossa área, todas as nossas áreas emocional, a área também familiar, profissional. Quantos ressignificados eu e você tivemos e ainda teremos desse novo tempo. Mas sabe uma coisa? Quero compartilhar com você escolhas inteligentes. Sim, para esse tempo de cuidado, de prevenção, de blindar as nossas emoções, há uma necessidade de escolhas inteligentes. Não é verdade? Vamos pensar de umas escolhas. Duas escolhas que não estão no nosso poder, né? Que é a escolha do nosso nome
e a escolha do dia que vamos findar neste mundo, a nossa vida. Não podemos escolher, mas algumas escolhas podemos desenvolver. Algumas escolhas precisamos ter iniciativa, sabe? Eu sempre tenho uma frase que norteia a minha vida pessoal, meu desenvolvimento profissional, familiar. O que muda a nossa história, o que muda a minha história é o que eu decido e o que eu faço. É verdade. O que vai mudar a minha história são as minhas decisões. Sim, são as minhas decisões. E o que você faz com as suas decisões, as escolhas da vida? O ressignificar através dessas escolhas. E eu quero compartilhar com você algumas escolhas inteligentes que precisamos fazer, decidir para cuidar da nossa saúde emocional. A primeira escolha, escolha fazer a diferença. Escolha fazer a diferença. Aonde você está, aonde Deus tem colocado você, escolha fazer a diferença de uma forma tão significativa. Dê significado à sua vida. Dê um significado àquilo que você pensa. Faça uma escolha que você faça a diferença. A diferença como mãe, a diferença como amiga, a diferença como pessoa. Você sabia que cada escolha que nós nos direcionamos e escolhemos, ela tem mudanças, elas têm muita mudança. Então, quando eu escolho a sabedoria diante de Deus, eu escolho olhando, como nós vimos aqui no texto de Mateus capítulo 6, verso 22, que diz que se os meus olhos forem bons, o meu corpo será cheio de luz. Sabe o que é isso? Quando eu escolho fazer a diferença, e de uma diferença que vale a pena, a diferença de falar, a diferença de decidir, a diferença de ter iniciativa, do autoconhecimento, faça a diferença com as suas emoções, o seu corpo será luz, o seu corpo será saudável. Eu sempre falo para algumas pessoas que têm desenvolvido a mentoria emocional, profissional e pessoal, tudo passa pela nossa mente, depois passa para o nosso coração e depois nós tomamos decisões. As nossas escolhas sempre por trás tem os nossos pensamentos. Uma das escolhas inteligentes também, escolha transformar o negativo em positivo. Escolha transformar o negativo em positivo. Quantas vezes os nossos pensamentos são negativos? Não é verdade? Há um livro que eu tenho compartilhado muito com algumas mulheres, um grupo de mentoria, as mentiras que nós acreditamos, muitas mentiras. E às vezes nós acreditamos tantos nos negativos que não vai dar certo. Já tentei, já fiz isso. E aí começamos a falhar nas nossas escolhas. Então, uma das advertências eu trago para você de um olhar tão especial, escolha transformar o negativo em positivo. Eu gosto muito de olhar os personagens da Bíblia, né, como foco de saúde emocional. Lembra da Ruth? Pois é, a Ruth, ela ressignificou. Olha que bacana. Noemi se ressignificou também. Sai de uma cidade super difícil e vai para uma outra cidade. E ali Deus ressignifica a vida das duas, da sogra e da nora. Por quê? Porque elas transformaram o negativo em positivo. A Bíblia diz, que é um texto muito interessante do apóstolo Paulo, que diz em Filipenses: uma coisa eu faço, olha só, uma coisa que eu faço, que esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando as coisas que estão para frente. Então é uma escolha. Eu preciso deixar as coisas para trás e avançar as coisas que estão à minha frente, positivamente. Há uma outra escolha muito interessante. Escolha enfrentar seus medos. Quantos medos nós temos na vida? Quantos medos? Medo de decidir. Quantos medos nós temos da nossa família, da nossa vida emocional.
Nós temos medo, mas escolha enfrentar. Qual é o seu medo? Comece a conversar com você, começar a dar nome ao seu sentimento. Isso é muito importante. O que você sente? É medo? É insegurança? É decidir? Compartilhe com alguém que tenha uma mente saudável, alguém que está preparado para estar a caminhar com você. Então é muito importante você enfrentar os seus medos, ser forte, corajosa. Tenha alegria naquilo que você está vivendo. Sabe, um grande ressignificado da nossa vida, não murmurar, mas sempre agradecer, sempre ter bons olhos da gratidão. Aliás, os neurocientistas falaram, agora que eles falam, né, que cada vez que nós agradecemos, cada vez potencializamos hormônios, potencializamos tantas coisas. Olha aí, mas nós não precisamos dessa palavra de profissionais. A palavra diz que nós precisamos alegrar no Senhor e dar graça todos os dias. Então é muito importante você enfrentar os seus medos, você transformar o negativo em positivo, você enfrentar os seus medos. Uma outra escolha inteligente, escolha se amar. Quem é você? Você sabe quem é você? Autoconhecimento é muito importante. Quantas vezes nós temos medo porque nós nos conhecemos, nós não acreditamos naquilo que nós decidimos. Uma escolha inteligente é você se amar. Se ame primeiro do que amar o outro. Ame você, se cuide, tenha bons momentos com a sua família, com você. Aproveite você. Eu sempre falo com o pessoal que temos desenvolvido essa atividade de mentoria de autocuidado. Aprenda a conviver com você, aprenda a lidar com os seus sentimentos. É muito importante, isso é saudável. Quando você percebe o que você está sentindo, quando você percebe o que você está pensando. Se você ter esse olhar de abraçar realmente a mudança, escolher se amar, coloca aquele batom, coloca aquele perfume, saia, bata papo com as suas amigas, não é? Porque é muito importante esse social. E uma escolha inteligente muito importante é escolha viver de maneira criativa. Pois é, nós temos muitas desafios, muitas dificuldades, eu sei disso, eu enfrento também. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido do autoconhecimento, do autocuidado, é escolher de viver maneira criativa. Não deu para fazer hoje, é porque amanhã terei outra oportunidade, sabe? A Bíblia está cheia de promessas que traz esse cuidado de escolha de maneira criativa, né? Este é o dia que o Senhor fez, alegremos, este é o dia de gratidão, dia de alegria, dia de trabalhar, escolha ter as suas criatividades, do plano B, tenha sempre o seu plano B, cuide-se, valorize aquilo que você faz, valorize aquilo que você fala, aquilo que você lê. Escolhas inteligentes. Escolha inteligente para esse tempo. Um tempo que precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Um tempo que precisamos ressignificar. Sim, convida você a ter um novo olhar da vida. Tenha um novo olhar da vida. Tenha uma iniciativa de começar algo novo na sua vida, é verdade. Há muitas mulheres que têm medo de trabalhar com a sua iniciativa. Espero outro falar. Mas nesta noite eu convido você a refletir sobre essa iniciativa. Comece a desenvolver escolha inteligente. E uma dessa escolha é você se perdoar e perdoar também. É uma escolha inteligente. Quem perdoa é inteligente. Quem perdoa é inteligente. E principalmente é inteligente emocional. Porque decide não carregar dores. Decide não carregar mágoas. Decide não carregar a murmuração, o desprezo, o ódio.
mas pelo contrário, decide carregar gratidão. Eu sempre entendo que é bem importante você olhar o passado com gratidão. Se você olha o passado com murmuração, com negatividade, é hora de parar, de repensar e de ressignificar a sua vida e os seus pensamentos também. Por isso que a palavra de Deus nos traz nesta noite essa exortação, esse cuidado, esse olhar de que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá cheio de luz. Sabe o que significa isso? Que seu olhar tiver uma escolha diferente de transformar o negativo em positivo, de enfrentar os seus medos, o seu corpo, sim, o seu corpo terá uma saúde emocional. Há um livro que diz que o corpo fala. Se você não falar, se você não se expressar, se você não dar nome aos seus sentimentos, se é tristeza, se é uma depressão, compartilhe com alguém. Nós estamos hoje em um tempo com muitos profissionais bons. Busque dica de alguém que possa cuidar de você, sabe? Uma das coisas que eu mais entendo que é importante nessa vida é ter um cuidado emocional com um profissional. Eu me cuido, porque eu cuido de gente, não é? Quem cuida do cuidador, né? Quem cuida do cuidador. E eu cuido de pessoas, então eu preciso me cuidar também, para que eu possa ter um desenvolvimento saudável e levar as pessoas a cuidar de suas vidas também. Escolhas inteligentes. Mas há algumas mentiras que nós acreditamos. Sabia disso? Algumas mentiras. Nós acreditamos muito em mentiras. Aquilo que eu sinto pode ser verdadeiro. E aí a gente começa a criar algumas batalhas na nossa mente. Nós não começamos a entender o que eu estou pensando. Aí o corpo começa a dar sinal. O corpo começa a dar sinal. Começa a termos alguns sinais que há uma importância de um médico, de um profissional. Olha, estamos nesse mês de setembro. A prevenção ao cuidado da saúde emocional. Mês que vem é o mês de outubro rosa, quando nós estaremos falando sobre o cuidado da saúde, o cuidado da saúde física. Agora, vamos entender esse cuidado de você buscar ajuda. Sempre algumas pessoas falam, eu estou buscando autoajuda. Mas eu gostaria que primeiro você buscasse, sim, os profissionais